porque a gente vai agora para uma entrevista importante no Bastidores CNN. Alvo de resistência e questionamentos de governadores, a PEC da Segurança só deve ser enviada pelo governo ao Congresso Nacional em 2025. Durante o Fórum Nacional de Governadores, aqui em Brasília, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, recebeu 2 textos alternativos à PEC. Para a gente repercutir esse e outros assuntos, temos a honrosa presença aqui no Bastidores CNN do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que está ao lado da nossa repórter Carol Rosito. Seja bem-vindo, governador. Carol, a bola está contigo. Oi, Tainá e Uribe, boa tarde para vocês. Governador, obrigada pela presença aqui, por disponibilizar esse tempo com a gente aqui no Bastidores. Bom, Uribe começou tocando, então, na questão da segurança. Eu vou aproveitar esse gancho, governador, para perguntar para o senhor, que participou essa semana aqui de uma reunião importante, né, do Fórum dos Governadores, na presença do ministro Ricardo Lewandowski, para tentar avançar ou sugerir, né, propostas, ali, pontos à PEC da Segurança Pública, que é uma iniciativa do governo. Os governadores já se manifestaram ou sinalizaram que são contra, ou pelo menos não completamente, mas parte do texto que está sendo proposto. Queria saber o que os senhores conseguiram avançar nessa discussão com o ministro Lewandowski, se ele sinalizou a possibilidade de acatar e tirar, né, essa questão da centralização, principalmente das polícias, que é um ponto que está pegando bastante nessa discussão. Boa tarde. Olá, boa tarde, Carol, Tainá, Uribe, a todos. Ficou muito claro que nós estamos muito distantes daquilo que o governo propõe para aquilo que a segurança pública precisa. O que a segurança pública hoje precisa não será modificado em nada com essa PEC. Essa PEC ela não vai resolver o problema que a gente tem na ponta hoje. Nós temos um problema de entrada praticamente livre de armas e drogas no Brasil hoje. Temos o problema legislativo, tanto da questão do prende e solta, quanto da questão de armamentos de grosso calibre, que agora tem uma decisão complexa, se eu não me engano, da 6ª turma do STJ. Então, assim, essa PEC está muito longe daquilo que todos entendem que seria a solução para a segurança pública, que é o endurecimento de leis, que é a questão de fronteira, que são situações que no dia a dia, lavagem de dinheiro e tantas outras, que a PEC não vai tocar em nada disso. Então, o que eu senti ontem lá no Fórum dos Governadores é que, óbvio, quando o governo federal entende que ele também é parte, é positivo. Então, quando o ministro da Justiça quer propor uma PEC colocando a União na questão da segurança pública, isso é positivo. Mas sem organizar as coisas, e foi um pouco da minha fala ontem, que na verdade é mais gente no meio de uma confusão. Para que botar ainda mais a Polícia Federal, mais essa polícia investigativa, polícia operacional, agora que eles querem botar, ostensiva. Sem ajeitar a questão legislativa, vai gerar cada dia mais confusão. Na reunião da semana passada, eu, por exemplo, fiz a pergunta: se a Polícia Civil do Rio de Janeiro estiver investigando, estiver com inquérito, e a Polícia Federal com o mesmo inquérito, qual que vale? Hoje tem uma regra clara. A PEC não está demonstrando nada de regras claras. E como é que você vai ter uma política unificada se o problema do norte são povos indígenas, são fronteiras, tudo, e o problema do Rio de Janeiro é questão de comunidade, Comando Vermelho, São Paulo com PCC. Então, o Brasil é grande e diverso demais para você ter uma política única. Quais vão ser os critérios da Polícia Federal e da Polícia Ostensiva para fazer investigação? Ele vai investigar o que quer? Ele vai escolher o crime que ele quer investigar? Então, são situações que a gente sente que a PEC está muito longe de uma realidade plausível para que ela seja aprovada. A discussão é boa, é pertinente, mas está muito longe ainda de qualquer coisa que possa até virar um texto
para encaminhar para o Congresso. Pois é, o ministro já sinalizou que não deve enviar a PEC ainda em 2024, um assunto que fica para 2025. Se até lá o governo não aceitar flexibilizar, então os governadores, junto ao Congresso, vão tentar ali articular para a derrubada dessa proposta, até porque existe uma proposta paralela sendo discutida, né? Essa semana o próprio Congresso votou urgências de um pacote de segurança que afirmam que vários pontos ali já estariam na própria PEC, que não haveria motivo para essa análise no ano que vem. Mais ou menos esse o caminho que vocês vão tentar levar? Eu acho que agora não é uma questão de rejeitar ou não. É uma questão de aprovar medidas que ajudem. O que os governadores, e é lógico, você tem governadores de todos os espectros políticos, mas no geral o que a gente entende é que há uma necessidade urgente e premente de mudanças e que essas mudanças ninguém vai ficar esperando o PEC para fazer. Então, a gente está lá, o Rio está discutindo a questão da audiência de custódia, a questão da habitualidade, a questão do concurso material entre a lei de armas e a lei de drogas. Hoje, você vê na prática, hoje, com essa questão da desqualificação da lei de armas só para a lei de drogas com agravante, quando a polícia prende um traficante com fuzil, ele está respondendo por associação ao tráfico, que é a pena de 3 a 10 anos, com um agravante de um terço a um sexto pela arma de fogo. Isso faz com que a pena dele seja de 4 a 12, 4 a 14, e com um sexto de pena, ele em 8 meses está na rua. O estúdio também tem uma pergunta para o senhor, governador. Nessa mesma toada, falando sobre PEC da segurança, a gente quer render um pouco o assunto, porque quando a gente conversa aqui em Brasília com o Ministério da Justiça, a gente tem uma ideia do que está sendo discutido. Quando a gente vai conversar com vocês, governadores, a gente tem outra ideia completamente diferente do que está sendo pensado para essa proposta, né? O ministro da Justiça, no Fórum de Governadores, chegou a admitir discrepâncias no que está sendo proposto pelos estados e no que está sendo visto pelo governo federal, mas falou em consenso. Na sua avaliação, existe consenso ou não? E mais, queria incluir um outro personagem que tem vocalizado contrariamente, não deixa dúvidas sobre a sua posição, que é o governador Ronaldo Caiado, que chegou inclusive a apresentar um anteprojeto com posições completamente distintas do que a PEC da segurança, empoderando ainda mais os estados. O senhor tem preferência pela proposta de Ronaldo Caiado, a do governo federal? O senhor vai junto com o Caiado nessa? Olha, a questão é, nesse momento não há convergência, por óbvio. Até porque, se tivesse, até já teríamos um texto. Eu queria deixar claro que o papel do ministro Lewandowski em estar propondo um debate, ele é extremamente positivo. Ninguém aqui está dizendo que é ruim um debate onde a União colabore mais com os estados. Você tem toda uma questão de presídio, que é uma necessidade urgente de financiamento. Você tem uma questão de fronteiras, que precisa de um investimento maior ali, precisa de um acordo, sobretudo da questão da diplomacia brasileira, que, na minha opinião, vai de mal a pior nesse tema da segurança pública. Parece que está enxergando aí com uma peneira na vista, está fingindo que está vendo no mundo de maravilhas, enquanto a gente sabe que, por exemplo, no Rio de Janeiro, só esse ano a gente apreendeu 600 fuzis. E desses 600 fuzis, 90% vieram dos Estados Unidos e passaram pelo Paraguai. Então, há de se ter com esses países, Paraguai, Colômbia, Venezuela e alguns outros, uma conversa mais dura na questão da segurança pública. E que os governadores que têm mais problemas, e aí Goiás está lá o enfrentamento dele, São Paulo tem feito o enfrentamento dele, a Bahia tem feito o enfrentamento dele, e o Rio de Janeiro, por óbvio, o que se entende é que essa proposta, do jeito que está, pouco mudará a vida como ela é, a realidade como ela é. E aí, nesse aspecto, eu me filio à posição do governador Caiado, sobretudo na lei de execuções penais. Não tem porquê você ter uma lei de execuções penais federal se 90% dos presídios são estaduais. Quem sabe a realidade local é quem está vivendo o dia a dia.
Então, às vezes, essa necessidade de nacionalizar as coisas, ela acaba perdendo a especialidade e a prática da vida como ela é. Quem está sentado num gabinete em Brasília legislar sobre a ponta de Roraima. Quem sabe o que está acontecendo lá é quem está fazendo segurança pública lá. Então, há sim esse descolamento da vida como ela é, com uma questão mais teórica, que governadores como o governador Caiado estão dando luz a esse debate de que a gente precisa sair um pouco da teoria do romantismo e ir mais para a vida como ela da segurança pública na ponta, no dia a dia. Governador, gostaria de fazer duas perguntas em uma para aproveitar o nosso tempo. A primeira delas, sobre a dívida dos estados. Foi aprovada na Câmara dos Deputados, passa agora para o Senado Federal. O senhor é favorável à antecipação dos recursos do petróleo para pagamento da dívida? E segunda, a gente viu mais uma morte por bala perdida no Rio de Janeiro de uma capitã que estava em um evento, sentada dentro de um prédio e foi atingida. Como acabar com essa epidemia de bala perdida no Rio de Janeiro? Em primeiro lugar, tirando as armas. A bala perdida só acontece porque tem arma o tempo todo e não é o CAC como se falava antes, é fuzil de grosso calibre. Com a audiência de custódia, soltando todo mundo, com uma DPF que impede a gente de fazer o trabalho ostensivo nas comunidades. Tem que avisar até quase o Papa para poder entrar. Vai se criando um poder territorial que a gente está vendo que é o que está aumentando o homicídio hoje, que é o que está aumentando essa violência. Enquanto nós tivermos esse concurso, essa união entre problemas como audiência de custódia, entrada de armas, uma legislação frouxa e a DPF, o Rio vive uma tempestade perfeita. Então, a primeira coisa, eu não tenho dúvida, que é tirar essas armas, e aí eu volto a conclamar que a diplomacia brasileira entre para ajudar isso, porque nós temos uma fronteira gigante. Se a gente não for lá nos Estados Unidos e não dialogar sobre monitoramento de armas, se a gente não for nesses países sul-americanos e dialogar sobre esse monitoramento, combater de fato a lavagem de dinheiro, que é outro compromisso federal, começar a botar o pessoal do COAF para trabalhar nisso, para saber que dinheiro é esse que está evadindo, não é mais em mala de dinheiro. Isso tudo está passando pelos bancos, está passando pelo Bradesco, pelo Itaú, pela Caixa, pelo Banco do Brasil. Então, essa é a vida como ela é. Então, fica se pensando numa questão romântica, como resolver, achando que vai vir aí uma varinha mágica e resolver. Não vai haver, não. Ou a gente faz mudanças profundas nessa questão, e aí sim o governo federal tem muito a colaborar na questão de lavagem de dinheiro, de controle de fronteiras, de entrada de armas. Esse é o papel do governo federal. Semana retrasada ou passada, foi acho que 1.000 toneladas de cocaína no Porto do Rio de Janeiro apreendido. Parabéns para a Receita Federal. É exatamente o que a gente quer, essa ajuda que a gente quer achar, esse crime organizado que está aí. O papel das polícias é serem ostensivas. A ostensividade a gente está fazendo. O investimento de mais de 4 bilhões de reais em segurança pública, chamei mais de 5 mil policiais, aumentei o salário, tirei o salário de segundo pior do país para terceiro melhor do país, compramos 500 viaturas por ano, aeronaves, drones, tecnologia, câmeras. O estado que tem mais câmeras corporais é o Rio de Janeiro. Então é o seguinte, tudo isso que é ostensividade, o Estado tem feito, mas a gente só vai conseguir combater isso. O Rio não produz armas, o Rio não produz drogas e essas armas entram pelas questões de responsabilidade federal. É isso que eu acho que a União deveria estar se debruçando mais em como ter mais efetividade no seu trabalho. Sobre a questão do Propag, volta para o Senado Federal agora, até porque tiveram algumas mudanças que eram direitos que os estados já tinham no regime de recuperação fiscal e que acabou que na discussão do Senado não foram contemplados. A própria União, o Ministério da Fazenda, entenderam que são de direitos, como a Lei Complementar 206, que garante ao Rio Grande do Sul, por causa da catástrofe, ter um tempo sem pagar.
a questão das dívidas em garantia com a União, que faria a nossa parcela explodir, a questão do tempo de adesão, que esse tempo ficou muito exíguo, 4 meses é muito pouco para você fazer um valuation de uma empresa, por exemplo, como a CEMIG. Como é que você vai fazer em 4 meses o valuation de uma CEMIG se o governo de Minas quiser dar ela? Então, era um tempo muito exíguo e aumentar o prazo de possibilidade de entrada era fundamental. Mas eu não tenho dúvida que esse projeto de autoria do senador Rodrigo Pacheco, relatado no Senado pelo senador Davi Alcolumbre e na Câmara pelo deputado doutor Luizinho, é um divisor de águas. A gente começa um processo de resolver a solvência dos estados e aí ter previsibilidade, poder organizar, poder fazer planejamento para as políticas públicas melhorarem, inclusive para o servidor, enfim, para toda a cadeia produtiva pública. Rapidamente, governador, o senhor está de acordo com o trecho sobre a antecipação dos recursos do petróleo para amortizar a dívida? Rapidinho para a gente seguir aqui com o jornal. A ideia não é usar. A ideia é, como ele fala em 20% da amortização, a ideia é complementar caso a gente precisa, porque uma redução de 1% nos juros é muito grande. Então, se for numa ideia de complementação, é uma coisa positiva sim, mas a nossa ideia é muito mais usar esse novo Fundo de Desenvolvimento Regional para matar dívidas que foram feitas com investimento do que usar royalties de petróleo, ainda mais agora a gente acabando aí, faltam mais 2 anos, 3 anos para acabar a operação Delaware, que vai dar um alívio no caixa do Rio de Janeiro enorme. Lembrando que nos últimos 6 anos o Rio de Janeiro não se endividou em nenhum real. E nós já pagamos 13,5 bi nos últimos 4 anos e a nossa dívida só aumenta. E por isso esse programa que pela primeira vez se reduz o indexador a um indexador menor do que a previsão de crescimento dos estados, hoje você tem uma dívida que ela tende ao infinito, né? Porque ela vai sempre crescer, certo. E a partir de agora você terá uma dívida que ela tende a zero. E isso é fundamental. Obrigada, governador. Eu agradeço também a nossa super Carol Rosito por viabilizar essa entrevista. Obrigada aos dois. Até uma próxima.